Opa, tudo bem? Então, esse aqui é o nosso projeto integrador. O nosso projeto integrador ele é composto pelos participantes. São eu, o Bruno Emanuel, o Bruno Pimentel, o Giovanni e o Lucas. Então, o nosso projeto integrador ele consiste em analisar dois grafos. Os grafos escolhidos por nós foram aqui dentro da pasta GEF, está aqui o grafo 3 e o grafo 4. Esse aqui é o grafo 3, com todos os seus conjuntos de vértices e arestas, aqui como você pode ver. E esse aqui é o nosso grafo 4, que vai ser analisado. Então, esses grafos eles vão ser analisados da seguinte forma. A gente vai tentar pegar a árvore geradora mínima. A árvore geradora mínima é o que percorre todo o grafo, todos os vértices do grafo, só que com o menor custo de peso, menor custo, vai percorrer todo o grafo. A gente vai achar isso para cada um dos grafos, para o grafo 3 e para o grafo 4. E também a gente vai fazer aqui, deixa eu apresentar aqui, ó. Esse aqui é o resultado da árvore geradora mínima para o grafo 3. Esse aqui é o resultado. E para o grafo 4 a gente chegou a esse resultado aqui. E também a gente também tem que fazer as remoções dos vértices de grau 1. Uma quantidade de vezes para cada grafo, né? Então, para o grafo 3, ficou desse jeito, após a gente remover os vértices. E esse aqui seria o grafo 4, depois da remoção. Então é isso. Agora o pessoal aí vai falar um pouquinho aí de como que a gente fez isso na programação, como que a gente fez os algoritmos para chegar a esses resultados. Então é isso, valeu e até a próxima. Bom, aqui é o Bruno Pimentel e eu vou mostrar como ficou o código da árvore geradora mínima. Aqui, no caso, é a representação visual do grafo de entrada do grafo 3, feita no GEF. Aqui, a representação visual do grafo de entrada do grafo 4, também feita no GEF. Aqui no caso é feita a leitura de um arquivo CSV que contém as informações dos vértices, arestas e os seus valores. Aqui foi utilizado o algoritmo de Prim, onde é setado o π de cada vértice como nulo, o peso de cada vértice como esse valor alto aqui, o peso das arestas também com esse valor alto e o π de cada aresta sendo nulo. Aqui ele vai pegar o grafo que foi lido do CSV, que vai pegar a lista de vértices desse grafo. Aqui ele pega o vértice inicial, que ele vai setar o peso desse vértice inicial sendo esse valor negativo. Aqui no while ele vai verificar se a lista de vértices não está vazia. Se ela não estiver vazia, entra no while. Ele pega o vértice U da vez, que vai receber o mínimo, que no caso na primeira iteração é o vértice inicial. Aqui ele vai pegar a aresta que o vértice U recebeu e jogar para essa variável aresta que é um vértice.
Aqui ele vai verificar se essa variável ela não é nula. Não sendo nula, ela entra no while. Aqui no if vai verificar se essa variável aresta, que é um vértice, está contida na lista de vértices. E também se o peso dela é maior que o peso do vértice U da vez. Entrando no if, vai atualizar o peso do vértice U da vez. Ele vai setar o peso do vértice que está sendo manipulado. E vai setar o pai dele também, sendo o vértice U como pai. E agora vamos rodar aqui. Aqui no caso, esse daqui é a árvore geradora mínima que saiu do algoritmo de Prim. Foi o grafo de entrada foi esse e gerou esta árvore geradora mínima aqui, que são esses valores. Daí a representação visual foi montada no Geth. Aí agora rodar para o grafo 4. Essa daqui é a árvore geradora mínima do grafo 4. No caso, o X ligado com B, o D liga com C, o Q liga com D e assim por diante. Olá, meu nome é Giovanni e eu vou mostrar a parte do algoritmo de remoção de vértices que a gente fez aqui no Java. Como o Bruno falou, apresentou, a gente aplicou a parte da árvore geradora mínima, que gerou no grafo 3 este grafo aqui, e no grafo 4 ele gerou o seguinte, gerou este grafo aqui. Então, nessa etapa agora, a gente vai executar determinadas vezes o algoritmo de remoção de vértices, de acordo como mostrado aqui. No grafo 3 tem que ser executado 5 vezes o algoritmo, e no grafo 4, 4 vezes. Então, eu vou explicar um pouquinho agora a parte do algoritmo, e depois eu vou mostrar executando. Bom, o algoritmo é dividido praticamente em 3 partes principais. Para eu explicar isso melhor, eu vou explicar aqui mostrando essa imagem. Bom, como é que funciona? Imaginando que o grafo está organizado desta seguinte maneira. Aqui seriam os vértices, e aqui seriam toda onde ele estaria encadeado com os outros vértices, seria a relação das arestas. Ou seja, aqui é toda a relação. Por exemplo, o vértice 6, vamos supor, o vértice 6 tem uma ligação com o vértice 4. Ou seja, tem uma aresta ligando entre eles. O que esse algoritmo vai fazer? Na primeira parte, ele vai pegar os vértices de grau 1 para ele fazer a parte de verificação. O que seria essa parte de verificação? Bom, é que ele não pode ficar passando e sem validar por onde ele já passou. Porque, por exemplo, ele pode, sem querer, remover vértices a mais que não era para ele ter removido. Então, primeiro, eu vou passar por todo o grafo e verificar quais são os vértices que tem grau 1. É isso que eu estou fazendo. Por exemplo, se eu passasse esse grafo aqui, que está representado por essa lista encadeada,
A parte de verificação, ele retornaria o vértice 6, pois eu faço a verificação se ele só tem somente uma ligação. Por exemplo, aqui o 6 tem uma ligação com o 4. O que eu faço na parte do algoritmo? Bom, eu pego esse vértice aqui que está nessa lista encadeada principal, nessa lista encadeada. Eu pego esse vértice, pego o ponteiro, ou seja, eu pego o ponteiro, eu pego a ligação dele e verifico se a ligação desse vértice que está ligado com ele é nulo. Então eu verifico essa parte aqui, ó. Eu faço se essa verificação aqui for nula, quer dizer que ele só tem um grau, que ele só tem a relação com um vértice só. Então eu faço isso para o grafo inteiro, para a lista inteira. Então aqui, por exemplo, eu vou determinar que o 6 é um vértice de grau 1. Então é essa parte aqui, essa primeira parte, eu estou fazendo todo esse processo, passando pela lista encadeada inteira e com isso verificando qual que tem o grau 1 e estou adicionando numa variável que é uma lista de vértices, e nessa variável eu vou adicionando os vértices que é para eu remover na próxima etapa, que é agora que eu vou falar da próxima etapa, que é a parte que remove o vértice da lista principal. O que seria isso? Bom, a parte de verificação passou. Eu escaneei todo o grafo, escaneei todas as suas relações e descobri qual que tinha grau 1, que foi o 6. O que eu vou fazer agora? As duas próximas etapas é a parte de remoção desse vértice que ele encontrou e das suas relações. Nessa próxima etapa, a segunda etapa, ele só remove essa parte principal aqui, ó. Ele vai remover o vértice 6. Ele vai remover o vértice 6 da lista principal encadeada. Então, ele vai remover toda essa parte aqui. Aí, na lista encadeada, vai ficar 1, 2, 3, 4 e 5. Então, essa parte é bem simples. Eu simplesmente busco aonde ele está na parte da lista encadeada e removo ele. Isso aqui é bem simples, é a parte que foi implementada. Aí, essa outra parte, a terceira parte, é um pouquinho mais complexa. Por quê? Ao remover essa parte aqui remover essa parte do vértice 6 aqui, por exemplo, mas a lista encadeada tem relações duplicadas, vamos dizer assim. Por exemplo, o 6 tem relação com o 4, mas se você for ver aqui no vértice 4, o 6 aparece aqui também. Então, para não causar nenhum problema no algoritmo, eu preciso remover esse 6 aqui também, que é essa terceira parte. O que essa terceira parte basicamente faz? Ela vai percorrer literalmente todos os vértices da lista encadeada, todos os vértices da lista principal e os seus relacionados. Ele vai percorrer todos os vértices, e quando ele achar o vértice 6, ele vai, se ele estiver na ponta, ele vai simplesmente remover e apontar esse aqui para nulo. Ou se ele estiver aqui, se tivesse no lugar do 5, por exemplo, ele vai fazer o seu anterior, apontar para o 5, que seria nessa posição, e o 6 que estaria aqui, ele removeria. Então essa parte ele vai fazer todo esse processo de procurar aonde está o vértice removido e remover esse vértice. Então é basicamente o que está sendo feito aqui neste algoritmo, nessa terceira parte do algoritmo. E com isso, ele vai fazer as remoções. Essa parte aqui desse método remove vértice, ele remove uma vez só. Então na main aqui, ó, que a gente usa para executar, aqui a gente coloca um int quantidade. Isso seria quantas vezes ele vai executar o programa. Bom, aqui nessa parte de quantidade, a primeira é 5 vezes. Então aqui eu colocaria 5. Aí só tem que alterar a parte do CSV úteis aqui, que eu tenho que colocar, que é o do grafo 3. E aqui é o arquivo do...
Deixa eu achar. Ah, aqui achei. É o arquivo de árvore geradora mínima grafo 3. Porque esse aqui é o CSV que a gente gerou depois de fazer a execução do algoritmo de árvore geradora mínima. Então, a gente vai deixar esses dois. Bom, aqui eu vou executar. Vou dar um run na main. E ela vai me imprimir, basicamente, como vai ficar o grafo depois de ser feita toda essa parte de remoção de vértices. Que vai ser esta imagem aqui. Aqui, grafo 3. Como que está sendo impresso? Eu estou imprimindo a lista encadeada. Ou seja, aqui eu mostro os vértices e suas relações. Aqui, por exemplo, o B tem uma relação com L. O B tem uma relação com L. O L tem uma relação com B e T. O L tem uma relação com B e com T. E o T tem uma relação com L. E o T tem uma relação com L. Então, com isso, a gente consegue chegar nesse resultado aqui do grafo 3 com o algoritmo de remoção de vértices e o algoritmo de árvore geradora mínima aplicada. Em ordem, ao contrário da ordem, né? Primeiro a árvore geradora mínima e depois a remoção de vértice. E com isso, a mesma coisa para o grafo 4. Aqui eu vou alterar a quantidade para a quantidade igual a 4. Aí, aqui no CSV úteis, eu só preciso alterar o nome dos arquivos CSV, aqui para 4 e aqui para 4. Então, se eu executar novamente, ele vai me gerar um outro resultado, obviamente. Que vai ser, vamos comprar aqui, grafo 4, que vai ser este resultado aqui. O L tem uma relação com o T, o L tem uma relação com o T, o N tem uma relação com o T, e o T tem uma relação com LN, e o T tem uma relação com LN. Então, este é o grafo resultante depois de efetuado a execução dos dois algoritmos propostos. Então, o que foi feito foi basicamente isso, a parte do algoritmo. E para fazer o algoritmo executar, é simplesmente alterar a quantidade aqui e na classe CSV úteis, alterar o nome do CSV aqui, que já é para funcionar tranquilo. É isso, obrigado pela atenção. Oi, quem fala é o Lucas, e agora irei falar sobre o tópico 4, que assim que descoberto o nosso autômato, devemos desenhá-lo no JFlap e implementá-lo em alguma linguagem de programação. Então, como vocês podem ver aqui no JFlap, assim ficou desenhado o nosso autômato, com 4 estados, sendo o B o estado inicial e o N o estado final. Indo para o nosso algoritmo, este algoritmo ele foi implementado em Python. Eu vou executar primeiro ele. Aqui, deixa eu executar. Executando, então, ele vai primeiro pedir para que insira a nossa palavra. Então, por exemplo, eu vou inserir uma palavra válida, como eu comentei. Vamos supor babá, no caso B-A-B-A. Essa palavra é uma palavra válida e aqui, como podemos ver, ele diz que essa palavra é válida. Vamos agora fazer mais um teste, colocando vários As, BA. Então, dando Enter, é a outra palavra válida. Agora vamos colocar uma palavra inválida. Por exemplo, pode ser B, vários As, só que um B e vários As. Isso seria uma palavra inválida, no caso seria não, isso é uma palavra inválida, porque obrigatoriamente o nosso algoritmo ele tem que terminar com BA. Ele não pode simplesmente aceitar vários As depois do B, né, no caso, nesse último B. Então, é uma palavra inválida, o nosso algoritmo reconheceu que é uma palavra inválida. Vamos supor agora, vamos colocar outra, fazer o último teste, colocando outra palavra inválida. Então, começando com A, que obrigatoriamente, como eu disse, tem que começar com B. Agora eu vou colocar B. Vamos supor que, vamos dizer assim, que o restante está certo. Apenas o A que vai invalidar a nossa palavra. Então, como podemos ver, ele deu inválido. Então vamos para o algoritmo, que eu vou explicar passo a passo o que o algoritmo está fazendo. Aqui na nossa função main, temos o input, né, onde ele vai
armazenar a palavra que foi inserida na nossa variável entrada. Então ele vai fazer isso aqui na nossa função. O primeiro passo que ele vai fazer é isso. Em seguida ele vai percorrer a nossa palavra, percorrer cada caractere, né, do nosso array, verificando se contém, né, nessa palavra um símbolo inválido, um símbolo que não pertence ao nosso alfabeto. Que, como eu disse, o alfabeto ele contém símbolos B e A apenas. Caso contenha, ele vai então informar, ó, olha, essa palavra é inválida, e encerra o nosso algoritmo, encerra a execução do algoritmo. Caso contrário, né, passou tudo certinho, ele vai chamar a nossa função valida palavra, passando por parâmetro a nossa entrada. E lá na nossa função valida palavra, no índice 0, né, ele já vai começar fazendo essa verificação, que no índice 0, sendo assim, então o índice 0 é o nosso primeiro símbolo, como eu disse, obrigatoriamente tem que ser um B, então ele vai fazer essa verificação. É um B? Caso contrário, ele vai dizer que a palavra é inválida e vai encerrar a execução do algoritmo também. Ok, é um B. Vamos para o segundo passo, que ele vai verificar agora se o segundo símbolo é um A, porque, como eu disse, tanto ele pode ser BBA, a nossa palavra, quanto um B seguido por A, ou um B seguido por vários As, e é isso que ele vai fazer aqui. Então ele vai verificar se o segundo símbolo é um A. Sendo o segundo símbolo, então ele vai ter essa variável contadora, né, começando com 1, porque como a gente já sabe que o nosso primeiro símbolo é um B, então não tem por que a gente verificar de novo. Então a gente vai, a partir do segundo símbolo, até o tamanho da nossa palavra, né, do nosso array. Então aqui ele vai fazer essa verificação, ele vai percorrer, então essa variável símbolo vai percorrer a nossa palavra, começando no índice 1 até o último índice do nosso vetor. E aqui ele vai fazer a verificação. Esse símbolo é diferente de A, então ele vai fazer essa verificação, e caso seja, ele vai encerrar a execução do for, caso contrário, ele vai incrementar a nossa variável contadora. Aqui, terminando, né, então, nossa execução do for, ele vai verificar se num é igual, ou se o valor de num é igual ao nosso valor do tamanho do nosso array. O que ele quer dizer com isso? Se, por exemplo, a gente inserir B, A apenas, o nosso num ele vai ter exatamente o tamanho do nosso array. E isso já tá isso já é inválido, né? Então, porque o nosso num ele tem que pelo menos ter o valor menos 2, n-2, né, no caso, que n sendo o tamanho do nosso vetor. Então, caso contrário, então, ele entrando dentro desse if já está dizendo que é inválido. Caso contrário, ele vai entrar, ele vai para esse próximo if, vai verificar se num, né, no caso, é igual a b, que o que ele quer dizer? Que na posição de num, por exemplo, deixa eu pegar o bloco de notas. Aqui, por exemplo, como eu disse antes. Aqui, deixa eu colocar mais alguns As. O nosso for ele vai percorrer todos esses As. E o num ele vai exatamente parar neste valor. Então, aqui ele vai fazer essa verificação. Ah, nossa palavra no índice num é igual a B, que obrigatoriamente tem que ser. Se não for, a palavra é inválida. Correto? Feito isso, sendo o símbolo B, ele vai para esse próximo if, vai verificar se num mais 2 é menor que o tamanho da nossa palavra. O que eu quero dizer com isso? Que como ele estava aqui, num mais 2, ele vai apontar para um índice nulo. Que caso tenha, se tiver algum símbolo, já está inválido. Porque nossa palavra ele obrigatoriamente tem que terminar com B e A. Então, ele não pode ter vários Bs nem vários As aqui. Então, obrigatoriamente, depois desses As aqui, ele tem que acabar com B e A. Simples. Então, é isso que ele vai fazer essa verificação. Caso seja menor, né, ele vai entrar aqui e é isso. Ele vai dizer que está inválido e vai encerrar a execução do algoritmo. Caso contrário, ele vai para essa outra verificação, verificando se, né, no caso aqui,
como o nosso num ele vai estar, se a gente pegar a palavra no índice num, ele vai estar apontando no B. Então, num mais 1 vai apontar para o nosso A. Então, é isso que ele vai verificar. Então, é um A? É. Então, palavra válida. E é isso, essa verificação. Caso contrário, ele não vai entrar aqui e a palavra vai ser inválida. Isso é a execução, essa parte que é a execução quando ele tiver As seguidos depois do primeiro B. E quando não tem, a gente tem que fazer essa verificação também. Então, caso ele não entre nesse if aqui, ele vai vir para esse elif, que vai fazer a mesma verificação. A palavra, o segundo símbolo da nossa palavra é igual a B? É. Então, ele vai para essa próxima verificação. Palavra no índice 2, que seria o nosso terceiro símbolo, é um A? É. Então, ele vai para essa próxima verificação e vai verificar se o tamanho da nossa palavra é maior que 3. Que não pode ser maior que 3, tem que ser igual a 3. Então, se for maior que 3, nossa palavra já está inválida. Então, o que eu quero dizer? Que se a gente tiver uma palavra assim, como podemos ver, ele tem tamanho 3. Se tiver mais que isso, nossa palavra está inválida, porque a gente não pode aceitar isso e a gente não pode aceitar isso. Caso não tenha As entre esses dois Bs, é essa palavra que vai ser válida. Então é isso que está acontecendo aqui. É maior, então é inválido. Caso contrário, a palavra é válida e assim encerra a execução do algoritmo. Então, esse foi o algoritmo implementado em Python para fazer a verificação do autômato.